Olá pessoal! Hoje em dia, principalmente por causa da pandemia, é muito comum a gente ver no Facebook e no Instagram pessoas vendendo produtos de fabricação caseira, produtos artesanais. Tem gente que vende bolo de pote, tem gente que vende doce caseiro, tem gente que vende sabonete artesanal e todas essas pessoas elas vão ter que divulgar o seu produto de alguma forma, certo? Exemplo, eu, professor Matheus, comecei a vender bolo de pote. Eu vou ter que fazer um post, um texto, anunciando todos os detalhes desse meu bolo de pote para que as pessoas elas tenham interesse em comprar. Então eu tenho que colocar todas essas informações nesse texto, certo? Eu vou anunciar lá. Bolos de pote do professor Matheus. Nós temos os sabores beijinho, sabor brigadeiro, sabor morango e sabor chocolate. Cada bolo de pote sai por R$ 5 e para entregas no centro e no coral, essa entrega ela é gratuita. Tudo isso eu coloquei em forma de texto lá para todo mundo ler. Não é difícil vocês acharem comentários nesse tipo de post, fazendo perguntas do tipo: que tipo de bolo que tem? Que produto que é esse? Aonde que entrega de graça? Qual que é o valor do bolo? Todo tipo de pergunta que já está sendo dita no post. Isso não quer dizer que essas pessoas que perguntaram elas não saibam ler. Na verdade, é um problema muito grande dentro da língua portuguesa chamado falta de interpretação de texto. Elas leram as informações, só que elas não assimilaram aquilo que estava escrito. E é justamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo hoje, certo? Eu vou falar um pouquinho sobre a importância da interpretação de texto e vou dar algumas dicas de como que a gente pode melhorar a nossa interpretação de texto. Interpretar, então, nada mais é do que compreender aquilo que está sendo passado para ti, tanto pela maneira oral quanto por forma de texto. Ela é uma coisa tão atrelada ao ser humano que ela já começa quando a gente é criança. Ali quando a gente começa a entender aquilo que o nosso pai ou que a nossa mãe estão dizendo para nós, quando eles falam sobre alimento, quando eles convidam a gente para passear ou para brincar, a gente já está fazendo as nossas primeiras interpretações, porque a gente está começando a entender informações que estão sendo passadas para nós. Hoje em dia, a questão da interpretação, como eu falei ali no exemplo do Facebook ou do Instagram, ela é uma barreira comunicacional muito grande. É um problema que acontece muito, porque pensa na seguinte situação: uma parte ela está comunicando algo, ela está passando uma mensagem. A partir do momento que a parte que está recebendo aquilo, ela não entende, ela não compreende, a comunicação ela foi praticamente anulada, ela foi zerada, ela deixou de existir porque uma das partes ficou boiando ali, viajou e não entendeu aquilo que estava sendo passado para ela. Se for pego vestibular, se for pego a questão de concurso público, a interpretação textual ela é muito cobrada, tanto de maneira direta quanto indireta, ali dentro das questões que estão sendo passadas. Porque ninguém vai querer um aluno ou ninguém vai querer um funcionário que não consegue assimilar informações que estão sendo passadas para ele. Como é que você vai passar um livro para o teu aluno para ele fazer uma compreensão se ele não consegue interpretar informações? Como é que você vai passar um pedido para um funcionário se ele não consegue interpretar informações? Então, por isso que aprender a interpretar texto é uma coisa tão fundamental hoje em dia, tanto para a comunicação dentro do trabalho quanto para a comunicação dentro do ambiente que a gente estuda. A boa notícia é que, como qualquer outra habilidade, a gente sempre pode melhorar a questão da nossa interpretação com algumas dicas bem simples. A primeira dica, então, é ter sempre por perto um dicionário. Hoje em dia até é fácil porque tem no celular, tem no notebook, na internet. Ou então ter sempre um em papel mesmo, caso a gente nunca sabe quando a gente vai perder a internet, certo? Então sempre é bom ter um Michaelis ali, um Aurélio por perto. Quando você está interpretando ou quando você está lendo um texto. Por que disso? Digamos que ali em uma determinada parte tu se deparou com uma palavra que você não conhecia, que você nunca tinha visto. Às vezes não entender aquela palavra pode prejudicar todo o andamento do texto, porque tem uma informação chave ali naquele parágrafo ou naquela linha. Então, se eu tenho o meu dicionário comigo, eu consigo consultar essa palavra e eu já consigo matar o que está sendo dito naquele parágrafo, naquela linha, e eu interpreto melhor esse texto.
A segunda dica, então, gente, é uma dica bem básica, que ela serve para quase todas as aplicações da língua portuguesa, que é sempre, sempre ler, ter o hábito da leitura. Eu dou sempre o exemplo da questão de dirigir. Quando você começa a dirigir, você, é claro que não vai ser lá um Michael Schumacher, um Ayrton Senna. Você sempre vai ter algumas dificuldades no começo, mas quanto mais você dirige, melhor você vai ficando. E é a mesma coisa com a questão da interpretação de texto ou até a questão da escrita. Quanto mais você vê situações diferentes, diferentes tipos de texto, diferentes tipos de livro, mais você vai estar habituado a interpretar diferentes tipos de informações ou usar diferentes tipos de palavras. Então, a leitura é uma coisa essencial, é algo fundamental para qualquer aluno, para qualquer profissional, para qualquer professor. A nossa terceira dica, então, é algo bem prático e que pode ser realizado no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que é o fato de ler tirinhas ou charges. Pode ser aquelas tirinhas de jornal, pode ser Calvin e Haroldo, pode ser as tirinhas da Mafalda, que são muito famosas, pode ser Garfield. Qualquer tipo de tirinha, ela é muito boa para praticar a interpretação de texto. Porque geralmente elas são textos muito curtos. Ali elas se baseiam muito em imagens e em falas curtas. Então, sempre tem muita coisa por trás daquelas tirinhas, daquelas charges. Então, é um bom exercício prático para treinar a interpretação de texto. A quarta dica, então, é a que eu considero mais importante, que é leia o texto quantas vezes for preciso até entendê-lo. Para quem já fez concurso público, para quem já fez um vestibular ou qualquer prova difícil, a gente sabe que tem questão que você lê uma vez, você tem vontade de desistir e nunca mais voltar naquela questão de tão complicada que ela parece. Porém, quando a gente tenta parar e ler ela um pouquinho mais devagar, a gente começa a ver informações que a gente não tinha visto antes. Então, ler uma informação mais do que uma vez é algo essencial para quem quer interpretar bem texto. Pode parecer difícil no começo, mas a partir do momento que a gente volta naquilo, vai ficando mais fácil. A nossa quinta e última dica, ela é muito relacionada com a dica 4, que fala sobre reler um texto várias vezes até compreender aquilo que está sendo dito. E é justamente você marcar, você destacar desse texto as informações principais, seja ali com lápis, seja com marca-texto, qualquer objeto que te ajude a identificar depois, quando você for ler, as informações-chave dentro desse texto para que você possa entender ele na sua totalidade.